Olá, eu sou Helenida Tawil e posso te ajudar a ser mais elegante no seu dia a dia. Lá no meu perfil do Instagram, Helenida Tawil, nos meus canais aqui no YouTube, no TikTok e também no Facebook, você tem conteúdos diários que vão deixar o seu dia a dia muito mais confiante. Você vai ficar muito mais confiante no seu dia a dia através de pequenas ações, de boas maneiras, etiqueta, mesa posta e você vai ficar muito mais elegante. Nesse vídeo de hoje eu quero contar para você uma nova fase da minha vida, uma nova experiência que aconteceu aos meus 66 anos. I'm not a root, mas I'm 66. Eu não sou uma rota, mas eu tenho 66. E aí, o que acontece? Deus me deu a oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos, um curso de inglês. Eu vou para a USAELC, que é uma escola de línguas que ensina o inglês para estrangeiros. E aí, essa oportunidade vai se dar a partir do dia 10 de outubro e eu vou ter uma experiência de 2 meses lá, se Deus quiser. Não só aprendendo inglês, mas também aprendendo a civilização americana, porque a escola oferece essa oportunidade. Nós vamos passear, nós vamos para teatro, nós vamos para lugares onde podemos fazer turismo e tudo isso eu vou mostrar para você no dia a dia. Mas, antes disso, até lá eu vou mostrando para você como se inscrever, como que eu fiz para fazer a minha inscrição, o que eu preciso para fazer tudo isso, porque vou te contar de onde surgiu essa história toda. Desde pequena eu me identifico muito com línguas, gosto de francês, gosto de italiano, gosto de inglês, enfim. E eu fazia inglês quando eu era novinha, mas nunca terminei. Eu tinha muita facilidade. Quando eu era bem pequena, as primeiras TVs que chegaram aqui em Londrina, quando a televisão começou a ter mais programação, passava o desenho do Popeye. Popeye, the Sailor Man. E eu achava o máximo a Olivia, quando ela fazia as apresentações dela lá, que ela fazia aquela reverência e dizia thank you, thank you. E eu imitava, me identificava muito com a Olivia. Infelizmente não me identifiquei muito com a questão do peso, mas tudo bem. E eu achava aquilo muito interessante, eu entendia, porque a gente não tinha tradução naquela época, era tudo em inglês. E aí eu entendia que aquilo era um agradecimento, óbvio, estava pelo gesto, por tudo que ela fazia, eu comecei a compreender e comecei a gostar. E quando eu entrei na idade escolar, eu comecei a fazer o inglês, propriamente o curso de inglês no Instituto Cultural Brasil Estados Unidos. Eu tinha uma professora muito querida que eu amava demais, Marilda, professora Marilda, a quem eu agradeço muito também esse gosto pelo inglês, porque ela ensinava de uma maneira doce, leve, pelo método da escola, mas o jeitinho dela de ensinar. E aí comecei a fazer o inglês, mas eu nunca terminei. Eu nunca recebi um diploma do inglês ou alguma coisa de conclusão que fosse. E como eu entendo, e todo mundo entende, que para você ter um relacionamento comercial, ou dar curso, ou fazer alguma coisa diferente fora do seu país, a língua eleita é o inglês, não fomos nós que inventamos isso, e a gente precisa aprender a falar o inglês para palestra, curso, enfim, negociações, a língua eleita é o inglês. Então, a gente precisa aprender, estar em dia com o inglês. Eu acho que vai ser muito bom para a minha carreira, muito bom para a minha profissão, para o meu trabalho, eu poder aprimorar. Então, eu nunca terminei, mas eu sou muito cara de pau. Então, assim, eu me viro. Eu sempre que viajo para algum lugar que precisa da língua inglesa, a gente arranha para cá, arranha para lá, acaba sabendo como comprar, como comer, como ir para determinados lugares, fazer um agradecimento, um cumprimento normal. Mas eu preciso elaborar, né, esse diálogo, manter um diálogo por mais tempo, manter uma base para poder fazer uma entrevista, né, onde as pessoas respondem, a gente pode perguntar, dar continuidade a esse raciocínio. Então, assim, fazer um polimento na nossa língua, no que eu já sei e o que eu preciso aprender, principalmente
construção verbal, né? E a maneira como eles falam. Eu recebi de uma seguidora que ela lê muito bem o inglês, entende muito bem o inglês, a filha mora fora e quando ela vai para lá, ela não entende nada que o americano fala, porque a maneira, o inglês corriqueiro é totalmente diferente daquilo que a gente lê, dos livros, enfim, das coisas que a gente aprende mais de uma maneira ortodoxa, né? Então, o dia a dia lá é diferente. Eu quero aprender o dia a dia, mas também quero aprender o inglês clássico, quero aprender o inglês correto, quero aprender a falar de uma maneira elegante, já que é a nossa fase, o nosso trabalho é trabalhar com elegância. Então, eu não quero falar um inglês nós vai e nós volta, que isso eu já sei. Então, eu quero falar um inglês mais aprimorado. Então, para isso, eu estou me preparando e aí sim, vou contar para vocês direitinho como é que eu estou fazendo. Nós temos a partir de hoje até o dia 10 de outubro, são 40 dias, né? Quase 40 dias aí. E estou montando toda essa estratégia para eu poder chegar lá, porque eu sou casada, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho que deixar tudo organizado. Quero contar para vocês como é que foi essa história, a minha decisão, a negociação que eu fiz com a escola para poder estar lá nesse período todo, a negociação que eu tive que fazer aqui em casa, né? Porque tem as responsabilidades, marido, filhos, família, irmãos, todo mundo por aqui. Então, assim, mas, acima de tudo, o que eu queria que você soubesse é que tudo é possível, sabe? Tudo é possível e tudo é factível quando você confia, quando você tem vontade e tem um sim superior, né? Porque tudo vem de lá. Então, quando você tem uma proposta, quando você tem um propósito, coloca essa vontade na mão de Deus. E aí as coisas acontecem, sabe? Eu fico assim maravilhada com tanta coisa que acontece na nossa vida, porque as dificuldades existem para você, para mim, para todo mundo. A gente vive uma fase no país que a gente não sabe exatamente como é que vão se desenrolar as coisas, mas nós temos fé que tudo vai dar certo, que tudo vai ser bom, que as pessoas vão ser felizes, vão continuar trabalhando. O Brasil é imenso, né? Então, a gente tem fé que tudo isso acontece. E fé também que as pessoas podem atingir os seus objetivos, podem concluir os seus sonhos, concluir as suas vontades, desde que seja também aquilo que nasceu no seu coração, tenha nascido no coração de Deus, né? Então, se preparem aí, porque eu vou contando as novidades para vocês, vou contando o dia a dia, vou contando todo o processo para fazer esse período de aprendizagem lá em San Diego, na Califórnia. Quero agradecer muito ao pessoal da San Diego e quero também agradecer especialmente a Deus por essa oportunidade, nessa fase da minha vida, poder fazer uma experiência como essa. Então eu digo para você, não se esqueça de você, não se esqueça de procurar os seus objetivos e se aprimore para você crescer, para você abrir a sua mente, para você abrir a sua cabeça, né? Eu sempre tive muito medo de viajar, sempre tive muito medo. Depois que a minha mãe faleceu num acidente de carro, ela faleceu aos 40 anos de idade, eu fiquei meio traumatizada, eu não ia nem aqui em Cambé, que é uma cidade pertinho aqui da minha casa. Eu fiquei muitos anos sem sair, muito presa, com muito medo, com muita marra. E hoje, depois de tantos anos, Deus está me dando a oportunidade também de fazer essa experiência. Eu vou sozinha, né? Eu vou como estudante mesmo, mas eu estou indo com visto de turista. Mas eu explico para vocês depois, dizendo para vocês exatamente como é que eu vou fazer as coisas e como é que acontece, né? Cada dia é uma coisa para a gente ver. Cada dia tem um item para a gente resolver. Então, assim, eu coloco numa planilha as coisas que eu tenho que fazer e vou ticando lá, feito, até chegar no dia para a gente poder estar com tudo em ordem, tá? Então, a gente vai falar também sobre mala, o que levar, como é que é o tempo lá, enfim. Eu postei nos stories do meu Instagram, as pessoas já estão perguntando até qual é a voltagem dos equipamentos lá, se pode levar secador, enfim, essas coisas todas. Tudo isso a gente vai conversando e eu vou devagar tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Enquanto isso, vamos melhorar o nosso dia a dia com as nossas maneiras, boas maneiras,
com a nossa etiqueta e com a mesa posta, né? Estão nesses canais aí, me siga lá. Em todos os meus perfis é Helenida Tawil, Helenida com H, tá bom? Espero você lá. Não esquece de dar o seu gostei ou não gostei por aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada.